Hoje eu quero falar sobre onde estás. É um chamado para a gente se posicionar. Talvez quando eu pergunto isso, né, onde estás, a gente vai dizer o local geograficamente, né, onde cada um de nós se encontra nesse momento. Só que o objetivo da mensagem é trazer uma reflexão de onde estamos do ponto de vista existencial, do ponto de vista do propósito de Deus para a nossa vida. E para isso, eu quero começar lendo, junto com vocês, uma passagem que está lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 8 até o verso 10. Gênesis 3, do verso 8 ao verso 10. Diz assim, ó: Eles ouviram o passo do Senhor Deus, que passeava no jardim, a brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus. Entre as árvores do jardim, eles se esconderam. O Senhor Deus chamou o homem e disse: Onde estás? Aqui vocês sabem, é o momento logo após a queda, quando o homem e a mulher comem do fruto proibido. Diz a Bíblia que, como de costume, Deus ele veio passear no jardim, na brisa do dia, no cair do dia. Era uma rotina de Deus se encontrar ali no jardim com o homem para conversar. Porém, nesse dia, Deus ele chega para esse encontro, mas Deus não encontra Adão e Eva. E é interessante porque Deus, ele sempre foi e sempre será onisciente, presciente. Ele sabe de tudo. E mesmo sabendo de tudo, ele pergunta para o homem: onde estás? Pois o homem havia pecado, e naquele momento, ao pecar, os seus olhos se abriram de tal maneira para a cobiça do pecado que ele percebe que estava nu, né? E com medo e vergonha de Deus, ele se esconde. Só que eu quero chamar a atenção aqui, nessa hora, é para essa pergunta de Deus para o homem: onde estás? É interessante porque tanto o homem e a mulher estavam escondidos, mas Deus pergunta para Adão: vem cá, onde você está? Porque Adão era o responsável, foi para quem Deus confiou a responsabilidade de cuidar do jardim. Então, Deus vira para Adão e pergunta: onde você está? Deus sabia onde Adão estava escondido. Não tem como, gente, a gente brincar de pique-esconde com Deus. Eu, quando era criança, eu gostava muito de brincar de pique-esconde. Aliás, eu era muito bom nessa brincadeira. Só que às vezes a gente acha que pode brincar de pique-esconde com Deus. Não, Deus, dele ninguém se esconde. Então, se Deus sabia onde Adão estava escondido, por que então que ele pergunta: onde estás? É porque, na verdade, Deus queria saber não onde Adão estava, isso ele já sabia. Deus queria saber se ele, Adão, sabia onde estava. Não sei se você percebe a profundidade dessa pergunta de Deus. Deus não está preocupado geograficamente onde Adão estava escondido, porque nunca foi problema para Deus isso. Deus sabia onde Adão estava. A pergunta, onde estás, é para Adão. Será que ele, Adão, sabia onde ele estava? E mais uma vez, essa pergunta não tem a ver com a geografia, tem a ver com a posição, com a postura, com o posicionamento de vida de Adão. E essa pergunta, onde estás? Essa pergunta de Deus, onde estás? Ela ecoa até hoje, gente. Aliás, se essa pergunta ela não queima em seu coração, até de forma intuitiva, durante o procedimento da sua vida,
é necessário que a gente se ocupe e se preocupe em responder a Deus onde nós estamos. E volto a dizer, não é para você dizer, eu estou no Rio, estou em Minas, estou em Portugal, estou em São Paulo, estou nos Estados Unidos. Não! Muito mais que uma geografia, é uma posição de vida. Na verdade, quando Deus pergunta para Adão onde ele está, em outras palavras, Deus está perguntando, Adão, você está onde você deveria estar? Adão, você está com as pessoas ou na presença de quem você deveria estar? Ou você deixou algum intruso entrar no jardim, no caso a serpente, né? Adão, você está fazendo o que você deveria estar fazendo? Porque se a serpente entrou no jardim é porque você, como guardador, falhou na sua missão de guardar e proteger o jardim. Percebe a profundidade disso? E quando Deus ele nos chama e nos pergunta, onde estás? Deus quer saber, será que a nossa alma ela está aonde o nosso corpo está? Isso é muito sério. Saber onde eu estou traz para a gente o senso de responsabilidade, para a gente se posicionar diante da vida e diante de Deus. Faça esse exercício breve. Esqueça um pouco a geografia e responda essa pergunta aí mesmo, para você, do ponto de vista existencial. Você está fazendo o que era para ser feito? Você está com as pessoas que era para você estar? Você tem cumprido o seu papel nessa vida? A sua alma está conectada com o seu corpo? Ou você vive desconecto? Você não consegue se conectar no hoje de Deus, no momento presente? Isso é muito importante, gente. Devemos sempre ouvir essa voz de Deus perguntando para o homem, onde estás? Eu quero ler com vocês algumas passagens para a gente perceber a importância de nos atentarmos para essa pergunta que Deus faz até hoje, onde estás? Lá em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do verso 1, nós vamos aqui passar de forma bem superficial por uma história, mas que vai servir para a gente entender a gravidade de não estarmos onde Deus gostaria que nós estivéssemos. Diz assim, 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do verso 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Não sei se você reparou um detalhe desse verso que nós acabamos de ler e que talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com a mensagem lá de Adão e Eva, onde eles estavam. Tem tudo a ver. Porque o texto começa dizendo que era tempo em que os reis saem à guerra. Davi era rei. E diz a Bíblia que Davi enviou todo mundo para a guerra. Porém, ele, Davi, ficou em Jerusalém. Olha só. Um pequeno detalhe que às vezes passa desapercebido da gente. Era tempo em que os reis saem à guerra, porém Davi ficou em Jerusalém. Portanto, Davi estava aonde ele não deveria estar. Por mais que ali fosse a sua casa, por mais que fosse seu palácio, mas o tempo não era para ele estar ali. Portanto, veja como é importante, ao respondermos essa pergunta, onde estás, não só levar em conta a geografia, porque você pode dizer, eu estou na minha casa, estou com a minha família, amém. Só que não é isso somente que responde à pergunta. Mais do que uma geografia, é a postura, é o que estamos fazendo dentro do tempo em que estamos inseridos. Era tempo de guerra, e nos tempos de guerra, os reis saíam para guerrear, mas Davi ficou em Jerusalém. Davi não estava onde ele deveria estar. Era para ele estar no campo de batalha. Ele resolveu ficar. E olha, gente,
Quando a gente está aonde não deveria estar, há uma grande probabilidade de dar ruim, da gente fazer o que não deveria fazer. Concordam? Quando acontece isso, a chance de a gente fazer o que não deveria fazer é muito grande, pelo simples fato da gente estar onde não era para a gente estar. E olha o que acontece no verso 2, 2 Samuel 11, verso 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Olha só, hein? Onde era que Davi deveria estar? Na guerra, porque era tempo de guerra. E os reis saem para guerrear em tempos de guerra. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aí ele resolve, num belo dia, depois que ele acorda, passear pelos seus terraços reais. Gente, quando a gente não está ocupado com aquilo que deveríamos estar ocupado naquele tempo, a nossa mente vai procurar se distrair com qualquer coisa. E não foi diferente. Davi, ele olha do terraço e ele percebe uma mulher tomando banho, se lavando, e diz a Bíblia, era uma mulher muito formosa à vista. Olha, tudo começa com os olhos. Os olhos, eles constituem-se uma porta de entrada. Eu acho interessante porque a Bíblia vai dizer lá em 1 João sobre a cobiça do olhar. E essa cobiça do olhar, ela está intimamente ligada com o fato da gente desejar, cobiçar aquilo que é do outro, o que não é nosso. E a cobiça do olhar, ela tem como porta de entrada justamente os nossos olhos, porque ela é do olhar. É onde tudo começa. Olha como uma coisa puxa a outra. Por Davi não estar onde ele deveria estar, ele começa a passear no seu terraço e vê uma mulher tomando banho. Tinha problema a mulher se banhar? Não, o problema estava em Davi, por se deixar levar pela cobiça do olhar, por se deixar tentar, por se distrair. E olha o que acontece nos versos em diante, versos 3 ao verso 5. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, essa aí, porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la. Ele era rei. E ela veio. E ela se deitou com ele. Tiveram uma relação, pois já estava purificada da sua imundícia. Então, ela voltou para sua casa e bingo, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Estar no lugar errado faz a gente desejar o que não precisamos. E a cobiça do olhar, ela seduz justamente a pessoa que está onde não deveria estar. Às vezes a gente se expõe a tentações desnecessariamente por estarmos onde não deveríamos estar. Davi então manda chamar aquela mulher, deita com ela e ela engravida. Só que ela não era a mulher dele. Diz a Bíblia que era a mulher de Urias. Urias, eu não vou aqui me aprofundar na história, porque aqui o foco não é a história de Davi, mas sim o fato onde nós estamos e devemos estar. Só que Urias era o braço direito de Davi, o seu fiel escudeiro, o seu melhor guerreiro, aquele que estava justamente, sabe aonde, nesse momento? Lutando a guerra de Davi. O cara estava lá na frente de batalha e Davi ficou em Jerusalém e, por se distrair, peca, comete adultério. E vocês conhecem a história, eu não vou aqui entrar nela, mas Davi, para tentar limpar a barra, ainda mata Urias, dá uma ordem aos mensageiros para deixar Urias sozinho, de frente com os inimigos. Davi comete um adultério e comete um homicídio. Tudo porque ele estava onde não deveria estar. Isso é muito sério. Olha a gravidade disso. E quantas vezes a gente, volto a dizer, por não se atentar em responder todo dia para Deus onde eu estou, porque Deus nos pergunta onde estás, a gente vai se expondo
a situações desnecessárias. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Por estar no lugar errado, na hora errada, Davi fez o que era errado e trouxe um grande problema para a sua vida, porque Deus não se agradou daquilo. Davi teve que, olha, em outra oportunidade podemos falar mais sobre esse evento, mas ele teve que passar por um processo de arrependimento. Isso trouxe muito dano para o seu reino. Só que é engraçado, porque Davi parece que, depois de se arrepender de tudo isso, ele entendeu. E não à toa, tem um salmo que todo mundo conhece, né? O Salmo 17, verso 8, que Davi, ele pede a Deus o seguinte, ó: guarda-me, Deus, como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, menina dos olhos de Deus. Ela vem daqui, desse salmo de Davi, pedindo para Deus o guardar como a menina dos olhos. É muito interessante porque menina dos olhos nada mais é do que a nossa pupila, a pupila. E a pupila tem como papel servir de filtro, proteger a nossa visão. Então, quando Davi, ele ora nesse salmo pedindo para Deus guardá-lo como quem guarda a menina dos olhos, é porque ele aprendeu a lição. É porque ele sabe que lá atrás, por ele se expor desnecessariamente, por não estar onde deveria estar, ele se deixou levar pela menina dos seus olhos ao se deixar seduzir e cobiçar por uma menina. Já tinha parado para pensar nisso? Pois, justamente por não guardar a sua menina dos olhos, enquanto ele estava caminhando no terraço, o rei se deixou seduzir por outra menina. Logo, Batseba, que era esposa de Urias, como falei, o guerreiro mais leal de Davi. Porém, os seus olhos haviam se tornado justamente nessa porta de entrada para a cobiça dos olhos, que leva a gente a querer possuir o que é do outro. E quando isso acontece, gente, é tão sério, porque a gente passa a nutrir um desejo desenfreado para possuir o que não é nosso. Davi era rei. Naquela época, o rei, ele tinha lá direito às concubinas. Então, do ponto de vista, veja, estou aqui dizendo do contexto da época, ok? Do ponto de vista de necessidade, Davi não precisava se deitar com a mulher de Urias. Só que a cobiça do olhar, por ele não vigiar a menina dos seus olhos, por ele estar onde não deveria estar, fez ele desejar o que é do outro. Veja que a pergunta de Deus no Éden para Adão, ela ecoa todos os dias em nossos corações, gente. Onde estás? Onde estás? Isso é muito importante para Deus. Deus, ele se importa onde a gente está. Mais ainda, Deus quer que a gente tenha consciência de que a gente esteja onde ele deseja que a gente esteja. Não tem coisa melhor do que essa. Sabe aquela sensação, caramba, dever cumprido, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu não estou sendo guiado pela minha conveniência, porque era conveniente para Davi ficar no palácio enquanto estava todo mundo se matando na guerra. Mas a questão não é minha conveniência, a questão é o propósito, é a vontade de Deus. Será que a gente não está se expondo desnecessariamente a situações, em outras palavras, cutucando a onça com vara curta, e nessa a gente faz como Davi, se deixa levar? Será que a gente não precisa constantemente, assim como Davi, depois que se arrependeu, pedir, Senhor, guarda-me como a menina dos olhos, porque eu quero olhar aquilo que o Senhor tem para mim. E se porventura meus olhos eles se engraçarem momentaneamente por algo que não é aquilo que o Senhor tem para mim, que imediatamente a minha consciência possa ser ativada. Porque, veja, guardar como Deus guarda a menina dos olhos é isso, é proteção. Não faça isso que eu vou falar agora, ok? Mas se você tentar nesse momento pegar o seu dedo e enfiar no seu olho, automaticamente os seus olhos eles vão fechar, porque é instinto do seu ser proteger a menina, a pupila dos seus olhos.
É assim que acontece. Deus, ele nos guarda como a menina dos olhos. Qualquer tipo de situação, qualquer risco que a gente se expõe desnecessariamente do ponto de vista da tentação, a gente fica cego para aquilo. Nossos olhos fecham, porque nossos olhos viram o Senhor. É muito importante para Deus a gente responder para Ele onde nós estamos. E veja, outro exemplo disso. Onde estás? Nós vimos com Davi, como ele deu mole por não estar onde deveria estar, deu no que deu. Mas olha também a orientação de Jesus lá no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 24, verso 49. Qual é o contexto aqui? Jesus havia sido crucificado, Jesus ressuscitou, e agora ele aparece para os discípulos, primeiramente para aqueles durante o caminho de Emaús que não percebem que Jesus estava presente, mas que depois, ao repartir o pão, os olhos deles se abrem e eles percebem, caramba, nosso coração não ardia enquanto ele falava, era Jesus o tempo todo. Então Jesus, ele, depois de ressuscitar, ele aparece para os discípulos e numa segunda vez, só que agora para mais discípulos, não somente para os dois que estavam no caminho de Emaús, é agora, em Lucas 24, verso 49, ele diz para os discípulos, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Aí ele diz assim, ó, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Depois de ressuscitar e antes de subir aos céus, Jesus dá essa ordem aos discípulos para que eles fiquem em Jerusalém até que do alto o poder do Espírito Santo que ele iria derramar pudesse capacitar aqueles homens, aquelas pessoas a irem por todo o mundo levando a mensagem do reino. Mas veja como é importante para Deus o nosso posicionamento e como Deus se preocupa até hoje com onde estás. Porque Jesus fala, ó, eu vou derramar a promessa do Pai, eu vou derramar o Espírito Santo. Portanto, ficai em Jerusalém. Ora, se não fosse importante o nosso posicionamento, será que os discípulos iriam se atentar para isso? Será que os discípulos vão dizer, quando a promessa for derramada, não importa onde eu estiver, vai me atingir. Não, a ordem de Jesus foi, ficai em Jerusalém. Onde estás? Porque é lá que vocês vão ser revestidos. Fiquem em Jerusalém até que do alto se cumpra a promessa, ou seja, até que o Espírito Santo seja derramado em toda a carne. E aí nos versos seguintes, dessa passagem de Lucas 24, nos versos 51 e 52, diz, e aconteceu que, abençoando-os, Jesus se apartou deles e foi elevado aos céus. E eles, adorando-o, tornaram com grande alegria e júbilo. Para onde? Para Jerusalém. Porque foi a ordem de Jesus, ficar em Jerusalém. Eles não estavam naquele momento que eles receberam a ordem, eles não estavam. Então eles voltaram. Eles foram para Jerusalém, porque a ordem de Jesus era, ficai. Onde estás? Deus nos chama, gente, para o posicionamento. A promessa, naquela ocasião, desceu. E os discípulos estavam aonde? Em Jerusalém. Então, eles estavam posicionados. Eles obedeceram. E eles foram cheios do Espírito Santo. Porque eles obedeceram a ordem de estar onde Deus, onde Jesus queria que eles estivessem. Eu volto a dizer, e concluindo a nossa mensagem, essa pergunta de Deus lá no Éden, onde estás? Ela ecoa até hoje, ou pelo menos deveria ecoar no teu coração, no nosso coração. Eu volto a dizer, você está onde deveria estar? Você está com as pessoas que deveria estar? Você está fazendo o que deveria estar fazendo? A sua alma está onde o seu corpo está? Onde estás? Esteja onde Deus quer que você esteja. Amém? Assim, eu e você, a gente vai desejar
aquilo que Deus tem pra gente. Quando eu estou onde Deus quer que eu esteja, eu não vou desejar aquilo que eu não preciso. Porque foi o que Davi fez. Ele desejou a mulher do outro. Ele não precisava disso. Quando eu estou onde Deus quer que eu esteja, eu vou receber do alto o que Deus sabe que eu preciso. Foi o que aconteceu com os discípulos e os homens, as pessoas que ficaram em Jerusalém. Portanto, estar onde Deus quer que a gente esteja gera em nós um senso de relevância para a gente cumprir o nosso chamado na vida. Eu não quero desejar o que eu não preciso. Eu não quero perder o time das provisões de Deus, porque era para os discípulos ficarem em Jerusalém e por eles estarem lá, ali eles receberam o Espírito Santo. Será que a gente está onde Deus quer que a gente esteja? Adão, onde é que você está? E Adão bobo pensando que, caramba, me escondi de Deus e realmente, olha lá, ele está perguntando onde eu estou, ele não está me vendo, vou vencer essa corrida de pique-esconde. Bobinho. Deus sabia onde ele estava. Deus estava perguntando se ele, Adão, sabia onde ele estava, porque ele havia pecado. E ao pecar, ele se desconectou do propósito, do chamado de Deus. Onde nós estamos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa, não somente agora, mas a partir de agora, todos os dias, quando a gente se levantar e a gente dormir, e durante nossos dias, a gente possa sempre estar trazendo à memória a necessidade de responder para Deus onde eu estou. Porque eu desejo honrar a Deus, obedecer ao Senhor, cumprir aquilo que Ele tem para mim, mas para isso, eu preciso estar onde Ele quer que eu esteja. Amém? Eu quero, nessa hora, fazer uma oração com vocês. Essa oração de posicionamento, gente. Deus está nos chamando para uma posição. Eu lembro que foi a mesma coisa quando o povo saiu do Egito rumo à Terra Prometida. Havia ali a nuvem do Senhor que, quando a nuvem ela se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Ou seja, cada movimento nosso, friamente calculado com o mover de Deus. O problema é que, às vezes, a nuvem para e a gente avança. Se a nuvem parou, é tempo de ficar. Igual o povo lá ficou em Jerusalém. Se a nuvem avançou, é tempo de avançar. O que talvez não tenha acontecido no primeiro momento lá com a igreja primitiva. Porque o povo foi cheio do Espírito Santo, receberam o poder do alto, só que depois disso eles não foram para os confins da terra por conta própria. A ordem era ficar em Jerusalém até que do alto sejais cheios do poder. Eles foram cheios, o até que de Deus aconteceu, mas eles continuaram em Jerusalém. Aí houve uma grande perseguição, permitida inclusive por Deus, para que com isso, aquele povo que já era para ter ido aos confins da terra, pudesse se espalhar. Veja a importância da gente andar na cadência do Espírito Santo. A nuvem parou, eu paro. A nuvem avançou, eu avanço. Eu não vou avançar se a nuvem parou. Eu não vou parar se a nuvem avançou. Eu preciso andar dentro da cadência dada pela ordem de Deus. E assim, sempre responder para Deus. Onde você está, Bruno? Senhor, pela graça do Senhor, eu sou o que sou e eu estou onde o Senhor deseja que eu esteja. E se porventura eu não estiver, que não demore para que o arrependimento venha e eu volte a estar onde Deus deseja que eu esteja. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos nessa hora, Deus, olhar para dentro de nós. Como a tua palavra diz que o Senhor nos sonda. Veja se há em nós algum caminho mal, porque o Senhor sabe e conhece o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso deitar. Não tem como brincar de esconde-esconde com o Senhor. Não tem como se esconder do Senhor. Portanto, que eu possa perceber nesta hora, em humildade, através do teu Espírito Santo, será que eu estou com quem deveria estar? Será que eu estou fazendo o que deveria fazer? Será que eu tenho me posicionado dentro daquilo que o Senhor determinou para a minha vida? Porque eu quero, Senhor,
Assim como o Senhor ordenou para aquele povo ficar em Jerusalém, eu quero estar onde o Senhor quer agir. Assim como o Senhor ordenou para Pedro, lança a rede, mas não é lançar de qualquer jeito não, lança do lado direito. E diz a Bíblia que Pedro lançou conforme a tua palavra, ou seja, foi um movimento completamente orientado, direcionado a uma ordem do Senhor. Pedro poderia muito bem se valer do seu know-how, da sua capacidade, da sua habilidade como pescador, mas ele naquele momento se sujeitou à tua ordem. Ele lançou, mas não lançou do jeito dele, lançou do teu jeito, do lado direito. E é isso que eu quero fazer, e é isso que nós desejamos, Pai. Nós queremos agir conforme a tua palavra. Nos dê um senso de propósito, de relevância, Pai. E se porventura, ao respondermos essa pergunta, onde estás? Se a gente estiver como Adão e Eva naquele momento, cremos na tua graça e reconhecemos o nosso erro e por isso corremos desesperadamente para o Senhor, a fim de sermos colocados novamente no eixo, no caminho, na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração deseje o que o Senhor deseja, Pai. Que não venhamos desejar aquilo que nós não precisamos, aquilo que o Senhor não tem para nós, e que venhamos receber aquilo que a tua provisão do alto tem para enviar, porque o que o Senhor envia é o que a gente precisa para o cumprimento do nosso propósito, Pai. Que essa palavra, Deus, que essa pergunta possa até o último dia da nossa vida nos confrontar. Onde estás? E que eu possa sempre estar atento para respondê-la, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.